Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso programa Entrevistas, um programa que leva temas sempre muito relevantes para a sociedade. Desta vez, nós vamos falar sobre a ONG LGBT Mentoring. Você vai conhecer esse trabalho super legal, que é uma iniciativa de Guilherme Neves, ele que é idealizador da ONG, está aqui ao nosso lado, vai contar um pouquinho para a gente do que se trata. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, eu que agradeço. Muito feliz de estar aqui com vocês. Vamos lá, vamos começar contando um pouquinho da sua trajetória, Guilherme. Como que você começou aí no mercado de trabalho? Bacana, eu sou... Bom, primeiro, falar que estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu sou de Ribeirão Preto, natural daqui mesmo. Comecei trabalhando, fazendo estágio em recursos humanos. Fui transferido para São Paulo e estou já há 16 anos no mercado dentro de recursos humanos. Diversas áreas como recrutamento, desenvolvimento profissional, desenvolvimento de carreira, treinamento. Essas são as minhas áreas de atuação já nesse período todo. Em 2016 eu fui expatriado pela empresa que eu trabalho para a sede, né, global da empresa que fica na Suíça. Certo. E nesse tempo seu de trabalho com recursos humanos, você sentiu que existe uma resistência ainda com o público LGBTQIA+? Bastante, Marco. Eu comecei nessa área já tem muitos anos, né? Eu venho trabalhando na empresa e também sendo parte, né, do meu trabalho a inclusão, né, de programas de diversidade. E no passado, nos últimos talvez 10 anos atrás, o que se falava mais de diversidade era aumentar a presença de mulheres em cargo de gestão. Certo. Então, o foco de diversidade era esse. Hoje em dia, a gente expandiu muito e nos últimos 2 anos, eu posso dizer que teve um salto, principalmente no mercado brasileiro, para ações de diversidade de forma mais abrangente. Então, a gente não, quando pensa em diversidade nas corporações, hoje, a gente fala de raça, fala de origem, né, principalmente internacionalmente falando de países diferentes, né, e também população LGBTQIA+. Mas esse é um movimento mais recente, talvez 2, 3 anos atrás aí no Brasil, que começou a expandir as ações nesse sentido. E como foi esse estalo para criar a ONG? Por que você criou essa ONG? É bastante interessante. Eu trabalho lá na Suíça, né? E durante a pandemia, trabalhando em home office, trabalho remoto, 100% de casa, e eu tive o privilégio de, enfim, né, de poder trabalhar de casa, enquanto muitas pessoas não tiveram essa mesma sorte. E acompanhando os dados do Brasil de desemprego, algumas das estatísticas mostram que o desemprego entre a população LGBT é o dobro do que a população no geral. Certo. Então, é um pessoal que sofre ainda mais com isso. E durante a pandemia, trabalhando remotamente, como eu já tive muita experiência em trabalhar, oferecendo, criando programas de mentoria, eu próprio já tinha feito muitas mentorias na empresa, tive essa ideia de criar e oferecer um website com o meu tempo para quem tivesse essa necessidade, quem estivesse buscando uma forma de guia, né, uma forma de ajudar outras pessoas que precisam se desenvolver ou até se recolocar no mercado de trabalho. Muita gente desempregada, a minha área de atuação mais específica hoje é recrutamento e seleção, então por que não oferecer isso para as pessoas? Então eu criei, né, tive a ideia de criar esse website e oferecer a princípio o meu tempo para as pessoas que estão interessadas. E como é que funciona essa mentoria? Tem um tempo determinado? A pessoa acessa o website ali, faz um cadastro? Como que é esse modus operandi? Legal. Tem um tempo determinado, a gente fala que o programa, né, o ideal seria entre 10 e 12 sessões, só que vai variar muito de acordo com o objetivo da mentoria. Então tem que ter um objetivo de desenvolvimento específico. A pessoa, quando ela procura, ela preenche um cadastro muito rápido no site, né? Ela pode entrar lá direto, escolher com quem ela vai fazer a mentoria. E aí, quando ela envia esse formulário preenchido, a pessoa que vai mentorar, que vai oferecer a mentoria, entra em contato e agenda as reuniões. Então pode ser 3 reuniões, se for algo mais simples, ou 10 ou 12 reuniões, dependendo do contexto. Eu mesmo já tive o prazer de mentorar, talvez uma das primeiras pessoas que eu comecei a suportar nesse projeto, é um empreendedor, e ele tinha uma empresa já com 8 ou 10 profissionais, e ele queria ajuda para
se desenvolver enquanto líder de equipe. Como recrutar, como desligar, como dar feedback, como falar com as pessoas. E é uma pessoa que não vinha do mercado corporativo, não tinha esse conhecimento, então essa mentoria foi um pouquinho mais longa por conta dessa particularidade. Exato. É um outro tipo de demanda. É um outro tipo de demanda. Tá, esse projeto ele tem atuação em um país só ou em vários países? Qual que é a tua pretensão com isso? A gente começou, o foco é Brasil, oferecer no Brasil. Como eu falei, quando a gente criou o site, era para oferecer o meu tempo para essas pessoas e logo outros mentores, outras pessoas se inscreveram para ajudar. E são pessoas muito bem qualificadas. Então a gente tem lá diretores de diversas empresas, enfim, pessoas com uma qualificação muito boa. E o projeto foi crescendo. Então, no Brasil hoje, contamos com 25 mentores cadastrados e a gente foi expandindo mais pela necessidade. Outras pessoas de outros países viram essa iniciativa. O website já estava construído. Como eu moro na Suíça e tem pessoas de outros países lá, eu não pude deixar de oferecer os serviços em outras línguas. Então, o website hoje ele é em português, inglês, francês e espanhol. A gente oferece mentorias nesses 4 idiomas, mas onde temos uma presença maior de mentores é Brasil, Peru, Costa Rica e México. Esses 4 países. Mas temos também algumas pessoas na Europa, tem mentores em Portugal, nos Estados Unidos, mas esses são os 4 principais. É interessante a abrangência desse trabalho, porque eu pesquisei lá no site, eu vi, tem mentores, me parece que de várias regiões do Brasil, não é só de São Paulo. Estão espalhados. Acho que a gente abriu as portas, né, para quem tivesse essa necessidade. Então, tem pessoas de todos os estados do Brasil e diversos segmentos e indústrias diferentes. Tem várias pessoas da mesma indústria. Eu trabalho no mercado de bens de consumo, então tem muitas pessoas dessa indústria, mas também tem de diversas outras. Pessoas que trabalham na área de marketing, finanças, gestão de projetos, tecnologia, digital, enfim, uma série de áreas a gente consegue abranger e oferecer suporte. Para a gente ilustrar apenas a necessidade de ONGs como essa, como a LGBT Mentoring, eu coloquei aqui um dado importante, que é um estudo realizado recente pela Boston Consulting Group, que mostrou que 77% das pessoas brasileiras LGBTQIA+, já foram discriminadas no ambiente de trabalho. A gente sabe que o Brasil tem números muito infelizes quando o assunto é discriminação, seja de que tipo for. O Brasil encabeça as listas de discriminação. Você que trabalha hoje, mora na Suíça já há algum tempo, você percebe que existe uma diferença cultural da Europa para o Brasil? O Brasil está um pouco atrasado ainda, Guilherme? Depende muito do país. Acho que a Europa como um todo progrediu mais rapidamente do que o Brasil em algumas áreas. As empresas lá já estão apoiando projetos de diversidade e inclusão da população LGBT há mais tempo, inclusive patrocinando paradas do orgulho LGBT em vários países, então isso já é mais comum. Então depende muito do país. Eu diria que os países europeus estão sim mais avançados, já caminharam um pouquinho mais do que a gente. Certo. E esse mesmo estudo mostrou que apenas 11% das pessoas LGBTQIA+, dizem se sentir à vontade para falar sobre a orientação sexual delas no ambiente de trabalho. Isso ratifica teu trabalho, né? Com certeza. Eu posso contar a minha própria experiência como homem gay, trabalhando em empresa multinacional, não me via falando abertamente sobre isso, e quando a gente não fala, a gente tenta esconder uma parte importante da nossa, do aspecto da nossa vida. Certo. E isso causa uma perda de tempo, um gasto de energia muito grande em tentando mascarar situações, né? E apesar, enfim, dessa situação, acho que a gente foi progredindo, e ter programas que falam sobre isso abertamente, profissionais que trabalham em empresas de todos os tipos, poder falar abertamente ajuda a mostrar que não tem nenhum tabu, que a gente pode e deve se expressar da forma que a gente se sentir à vontade no trabalho. E o mundo é diverso, né? Nós somos diferentes, todos somos diferentes, uns dos outros, né?
A gente precisa aceitar melhor aquilo que é diferente da gente, né? Não é porque eu não gosto de tal coisa que o outro não pode gostar, enfim, né? Isso é uma coisa um pouco óbvia, mas que a gente tem que aprender. O óbvio tem que ser dito, né? Muitas vezes. Ainda. Esse estudo que eu relatei também apontou que cerca de 74% das pessoas trans sofreram transfobia no trabalho e 57% das mulheres foram vítimas de bifobia e lesbofobia. Até nesse contexto, a mulher sofre mais no mercado? Na minha opinião, sim. As mulheres, eu diria que é o grupo que sofre discriminação há mais tempo e de forma mais estrutural na sociedade. E isso reflete nos números quando a gente compara salários entre homens e mulheres, por exemplo. E falando especificamente da população trans, né, dentro do nosso programa LGBT, a população ainda mais vulnerável, ainda mais marginalizada dentro do mercado de trabalho. Agora as portas começam a se abrir, eu vejo muitas empresas oferecendo benefícios para ajudar nesse processo de inclusão. E muita coisa muito legal sendo feita. Empresas estão oferecendo, por exemplo, suporte para a retificação do nome social de pessoas trans. Então são ajudas, são benefícios que são muito bem-vindos, né? As outras empresas começarem a fazer esse tipo de prática, vai ajudar a acelerar esse processo de inclusão dessa população, da população trans. E no contexto da pandemia, Guilherme, você acredita, você como um profissional experiente de RH, tem uma experiência internacional, você acredita que na pandemia de Covid-19 a população LGBTQIA+, sofreu mais com a solidão, com a falta de emprego? Reflete mais em cima dessas pessoas? Reflete, com certeza. Ainda tem muitos dados que a gente pode buscar, né? Tem várias associações que mostram isso. A ANTRA é uma delas, que eu uso como referência. E muitas dessas pessoas são expulsas de casa, têm menos suporte da família. Então, não só o desemprego, né, mas também suporte dentro de casa. Então, de uma forma geral, são pessoas que acabam sofrendo mais os efeitos da pandemia, sim. Sofre com a solidão e uma possível depressão, né? Que infelizmente ainda muitas pessoas acham que é uma frescura, né? Que é uma falta de inchada, né? Tem muita gente que fala isso ainda, infelizmente, mas isso acontece, né? Infelizmente. Por que é tão importante que nós reafirmemos os direitos das pessoas LGBT? Bom, primeiro porque quando a gente fala em direitos na luta das causas, as pessoas que não conhecem pensam que estamos buscando privilégios, e não é isso, é exatamente o contrário. A gente quer ter os mesmos direitos que as pessoas não LGBTs já possuem. Então não se trata de privilégios, né, de fazer leis e ONGs para privilegiar qualquer tipo de grupo, né? E sim de oferecer o mínimo de condições para que essas populações consigam ter oportunidades iguais, oportunidades semelhantes. Inclusive dentro das próprias casas legislativas, nas minhas pesquisas, antes da gente fazer o programa, a gente vê que alguns vereadores trans que foram eleitos nas últimas eleições sofreram vários ataques. Seja de difamação, de calúnia, seja de ataques pessoais mesmo, físicos. Então ainda há muito que se evoluir, porque se essas pessoas não puderem frequentar um espaço que é do povo, como é que faz, né? E elas foram eleitas democraticamente para representar uma parcela importante da nossa população, que precisa também de legislações e propostas para que sejam acolhidas. Então elas foram eleitas para representar, né, uma parcela da população e tem que ser respeitadas. E você trabalhou na cidade de São Paulo, né? São Paulo é uma cidade multicultural, né? Uma cidade inclusiva, né? E eu acredito que no interior do país a situação seja ainda mais difícil, né, para as pessoas, na empregabilidade também das pessoas LGBTQIA+, né? Sim, acho que os grandes centros, e uma coisa que eu observo trabalhando em multinacional, as empresas, elas compartilham muitas práticas que são implementadas e já deram certo em outros países. Então, no meu caso, eu trabalho já em uma multinacional, coisas que a gente já vem implementando e deram certo nos Estados Unidos, na Europa,
na Austrália, a gente começa a disseminar por outros países mundo afora. Então a importância, né, das multinacionais dentro do mercado de trabalho é justamente inserir práticas que já foram provadas, que já deram certo, a gente sabe que funciona, e as outras empresas que trabalham só no ambiente nacional começam a se inspirar e seguir essas práticas de mercado para também se manter relevantes e competitivas. Uhum. Eu enxergo, do nosso tempo de escola para hoje, eu acredito que houve uma evolução, né? As pessoas LGBTQIA+, até as próprias pessoas negras, que já sofreram muita discriminação e sofrem até hoje, elas estão conseguindo ocupar espaços que antes não eram... elas não se identificavam com aqueles espaços, não deixavam com que elas entrassem naqueles espaços. Então eu acredito que hoje deu uma melhorada nesse sentido. Mas qual que é a sua expectativa para o futuro? A tendência é a gente evoluir enquanto sociedade, Gui? Acho que sim. Eu sou bem otimista, acho que a gente está evoluindo, estamos no caminho certo, mas temos que permanecer vigilantes o tempo todo, porque as pessoas que não entendem o que está por trás desses movimentos e como que isso vai ajudar a sociedade, tem uma tendência a querer regredir. Uhum. Então, vira e mexe, a gente escuta projetos de lei querendo ser implementados, que vão retirar parte desses direitos conquistados. Então, eles não estão... esses direitos, né, que foram conquistados, ainda não estão 100% solidificados na nossa sociedade. Então precisa ainda evoluir esse debate e estarmos sempre vigilantes e explicar o porquê, né, desses projetos, por que a gente está implementando. Quando a gente fala de discriminação de grupos, né, da população, é um problema para toda a sociedade. É um problema que impacta a comunidade LGBT, mas é um problema de toda a sociedade, porque pessoas LGBTs fora do mercado de trabalho é ruim para todo mundo. Então é um exemplo, e também populações negras, para as mulheres, enfim. Então não é um problema exclusivo do grupo impactado, existe um grupo que é mais afetado, que sofre mais aqueles efeitos, mas é um problema de todo mundo. Aproveitando, a gente falou das casas legislativas, né, da eleição de vereadores trans, o quanto, na sua opinião, impacta, por exemplo, a escolha pela população de um chefe do executivo retrógrado? Quanto você acha que isso piora? Eu acho que impacta muito, porque o líder, ou os líderes, as líderes que estão nos representando, quando apresentam um discurso, seja qual for o discurso, valida uma ideia, valida uma opinião, e é como se desse direito e legitimidade para que eu também exerça a minha transfobia, a minha homofobia, o meu racismo, sendo que é totalmente ilegal e inapropriado. Então, a minha opinião é que quando tem líderes de todo tipo, inclusive no executivo, fazendo comentários homofóbicos, transfóbicos, racistas... Ele incita a violência. Incita a violência e legitima a violência feita contra esses próprios grupos. E não só a violência verbal, porque a violência ela se espalha, né? Ela se ramifica em outros tipos de violência também. Sim. Para uma possível pessoa LGBTQIA+, que esteja assistindo o nosso programa nesse momento e tenha uma condição financeira, social, mais pobre, né, de fato, com menos renda, e acha que de repente não pode chegar aonde ela quer. Eu sei que você saiu da escola pública em Ribeirão Preto e hoje você é um caso de sucesso. O que você diria para essa pessoa? Obrigado pelo reconhecimento. É verdade, eu estudei em escola municipal aqui em Ribeirão Preto a vida toda, exceto no nível universitário, que entrei numa universidade particular. Eu acho que a gente não recebe as mesmas oportunidades que quem estudou em outros tipos de colégio. A gente acaba tendo que se esforçar muito mais, mas é possível a gente chegar lá. Acho que tem como a gente buscar ajuda, buscar programas como esse, é um exemplo de programas que oferecem, né, algum tipo de apoio para essas pessoas estarem competindo com mais igualdade aí no mercado de trabalho. Certo. E vamos lá, pessoa que tem interesse, está assistindo, quer conhecer
esse trabalho de mentoria, quer conhecer a LGBT Mentoring, o que ela faz? O que ela tem que fazer? Entrar no website. Primeira coisa, o website está aqui, tá vendo? lgbtmentoring.com. Tem uma aba onde a gente consegue ver quem são os mentores. Certo. E lá tem o perfil descrevendo cada um dos mentores, que área que esse mentor atua. Mentor ou mentora. A pessoa pode escolher qualquer mentor. Qualquer mentor, não tem custo nenhum. Escolhe o mentor, preenche o cadastro pelo próprio website e envia. E aí o mentor entra em contato para agendar sessões. É preciso só ter um objetivo. Então, só para explicar para a população que não conhece, o que é mentoria? É um programa de desenvolvimento que vai te ajudar a chegar em um objetivo. Então, pode ser esse objetivo, recolocação no mercado de trabalho, pode ser desenvolver as suas relações profissionais com seus colegas. Às vezes você está tendo alguma dificuldade no seu meio de trabalho. Pode ser sobre como lidar com um gestor ou uma gestora que não tem uma boa relação. Pode ser como se desenvolver em uma área dentro de marketing, dentro de vendas. Então, pode ser objetivos variados relacionados ao trabalho. Inclusive, acontece muito, até já ouvi dizer, né, que pessoas às vezes estão dentro de uma empresa, né, fazem parte daquele grupo corporativo, mas quando conseguem atingir um cargo de liderança, ela não se reconhece naquele cargo, né? Então é onde a pessoa precisa de uma ajuda, né? Com certeza, acho que muitas pessoas, e tem muitas empresas que acabam não oferecendo um programa de desenvolvimento para novos líderes. O que é esperado, né, o tipo de competência, de características que um líder tem que demonstrar é diferente do que você vinha exercendo antes. E essa é um dos principais motivos, né, de termos líderes que não conseguem ser bem-sucedidos. Eles não entenderam que é preciso adaptar o seu comportamento para uma nova situação. Aquilo que te trouxe destaque não necessariamente vai fazer você ter sucesso nessa nova etapa como líder. Certo. Para encerrar nosso programa, eu quero deixar alguns dados aqui, algumas informações complementares, né, do tema. Em junho de 2019, o STF, Supremo Tribunal Federal, decidiu que o crime de homofobia deve ser equiparado ao crime de racismo. Então, portanto, é um crime, né? É importante dizer isso. Uma forma de denunciar pela internet, em caso de homofobia, são as páginas de rede social. E é necessário que o usuário acesse o portal da SaferNet. Escreve SaferNet. Ali ela pode fazer uma denúncia. Ela escolhe o motivo e faz a denúncia. Então, se você está sofrendo algum tipo de discriminação por fazer parte do grupo LGBTQIA+, nas redes sociais, que acontece muito, a gente sabe que acontece, né, Gui? Você pode denunciar através desse canal, o SaferNet, tá? E as denúncias podem ser feitas também no 190, Polícia Militar, pelo Disque 100, Departamento de Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos. E qualquer delegacia tem a obrigação de registrar um boletim de ocorrência. Gui, muito obrigado pela sua participação aqui conosco, foi muito proveitoso. Eu que agradeço, prazer enorme estar com vocês. Maravilha, então. Muito obrigado pela sua companhia. Fique conosco. Um abraço.